Ok, nessas aulas agora, o que a gente vai ver? A gente vai explorar um pouco a parte dos paradigmas de programação, certo? De algoritmos, na verdade, né? E tentar entender como é que você pode resolver vários problemas utilizando esses diversos paradigmas aí, tá bom? Basicamente o que a gente vai estar focando, os mais interessantes, que assim, não interessantes, aqueles que são de propósito mais geral, é o paradigma guloso e o paradigma de programação dinâmica, certo? Programação dinâmica. Não é todo problema que você consegue resolver com esses dois, não, mas é bom que você saiba como reconhecer, olha, aqui eu vou tentar usar esse tipo de solução e bola para frente. Vamos pegar um exemplo, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser um exemplo bem simples, que você já deve estar acostumado, vocês já devem ter passado por ele, que é o exemplo do Fibonacci. Nós vamos calcular o enésimo número da sequência de Fibonacci. Você conhece a sequência de Fibonacci, João? Então, a sequência de Fibonacci, na verdade, você lembra qual que é a estrutura dela? Ela começa com 1, depois 1 de novo, depois do 3, exato. E, na verdade, a estrutura dela é basicamente assim, né? Você faz o valor do iésimo é igual a o n-1 mais o Fibonacci n-1 mais o Fibonacci n-2, certo? Esse aí vai ser nossa porta de entrada, porque esse daí já está na cara uma definição recursiva do Fibonacci. Dá para reconhecer claramente que o que nós temos aí é uma definição recursiva da sequência de Fibonacci, certo? Então, a gente vai pegar e usar essa sequência, essa definição, para poder exercitar nossa primeira estratégiazinha que a gente vai ver. E essa daqui vai ser uma para programação dinâmica, tá? Próximo exemplo a gente vai usar tanto o guloso quanto a programação dinâmica. Mas a gente vai resolver isso aqui, você pode achar estranho logo de cara, porque a gente vai resolver isso de uma maneira não tão direta como a gente conseguiria resolver se fosse o caso. Só que essa maneira não tão direta, eu digo assim, é uma forma genérica de você tentar abordar um problema de programação dinâmica. E se você conseguir pegar esse jeito, pelo menos uma versão inicial de uma solução de programação dinâmica você vai conseguir fazer, certo? Então, estou fazendo um programa aqui, esse programa ele vai receber um inteiro pela linha de comando. Esse inteiro vai ser uma string, vai ser convertido num inteiro. Aí eu vou calcular o Fibonacci desse inteiro, e aí eu vou imprimir o Fib desse inteiro o resultado aqui. Bem simples, na verdade, só falta a gente dizer agora como é que a gente calcula o Fib, certo? E aí a gente vai dar uma solução recursiva para o Fib. A gente vai fazer o Fib de forma recursiva, ok? Beleza. Quando a gente vai fazer o Fib de forma recursiva, a gente tem aqui... Qual é a primeira coisa que a gente tem que se perguntar quando vai fazer alguma coisa recursiva, João? O caso base. Ou casos bases, quando às vezes você tem mais de um, certo? Nesse caso, vamos imaginar que o primeiro número que eu vou pedir vai ser o número 0. O 0... vai ser o zerésimo do Fibonacci, depois o primeiro, o unésimo, o doisésimo e assim por diante. Então, na verdade, o n igual a 0 é 1, o n igual a 1 também é 1. Então, nós temos dois casos base, né? Então, vamos colocar aqui, se n... Podemos fazer assim, né? Se n for menor ou igual a 1, vamos imaginar que se o cara colocar um número negativo, eu também uso os casos base. Eu vou dar... eu já vou fazer, como eu falei, da forma não tão usual assim. Eu vou criar aqui uma variável... Opa! Eu vou criar aqui uma variável e aí esse aqui vai ser, eu vou colocar essa variável, porque normalmente a gente já colocaria aqui return 1, seria ok. Ao invés de dar o return 1, eu vou colocar esse cara nesse res aqui e vou colocar agora a chamada recursiva aqui e aí no final eu vou dar um return res, tá? Como eu prometi, a gente vai fazer de uma maneira não tão direta, mas que no final a gente talvez consiga generalizar essa solução em outros casos. E aqui, o que a gente vai colocar? Se eu não estou no caso base, então eu vou fazer a parte da chamada recursiva. E qual é a chamada recursiva aqui? É o Fib n-1, certo? Mais o Fib de n-2. Tudo bem?
Eu acho que tá tudo certo. Vamos lá. Beleza, compilou sem problema. Eu vou rodar e aí eu vou passar, vamos lá, eu quero o 0º número de Fibonacci. A gente sabe qual que é a resposta tem que ser 1, porque esse aqui é o caso base. Vamos pedir o 1, Fibonacci de 1, deu 1 também. Vamos pedir o Fibonacci de 5. Você consegue chutar qual que é o Fibonacci de 5? 1, 2, 5, 8, 13 eu acho. É 8. Você tinha razão, é 8. Tá bom, Fibonacci de 5 é 8, tá bom? Cara, tá aqui, a solução tá tranquila. Essa solução, lembra que quando a gente estava falando dos paradigmas, o recursivo era um dos paradigmas, inclusive. Nesse caso aqui, você fazer a solução recursiva era opcional. Você não precisa fazer ela recursiva para você ter a sua resposta. O recursivo é o mais natural para fazer, porque a própria definição do Fibonacci já te lembra alguma coisa de recursão. Se você não quisesse fazer recursivo, você conseguiria facilmente achar uma solução não recursiva para esse problema aqui, certo? Mas a gente fez recursivo porque a primeira característica que é interessante desse problema é o fato dele ser recursivo naturalmente, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai perceber o seguinte, ó, eu vou pedir para calcular o Fibonacci de 10. O Fibonacci de 10 é 89. Vamos pedir o Fibonacci de 20? Opa, beleza. Vamos pedir o Fibonacci de 50. Opa. Problema. O Fibonacci de 50 ele não está calculando. Por quê? Por quê? Por que ele vai demorar um tempo absurdo? Exato. Na verdade, ele vai ser exponencial, não chega a ser fatorial. A gente consegue ver se a gente fizer isso aqui, ó. A gente vai, assim que a gente entrar aqui, vamos colocar dizer qual que é o Fib que ele está calculando. Certo? Assim que ele entra na função, eu vou ver qual que é o Fib que ele vai estar calculando aqui. E aí, vamos ver como é que aparece. Beleza? Vamos rodar aqui. Vamos pegar com um cara menor, senão não vai ter. Vamos pegar 10 aqui, ó. Olha lá, ele está calculando o Fibonacci de 10. Beleza, para calcular o Fibonacci de 10, eu preciso do Fibonacci de 9, que preciso do Fibonacci de 8, que preciso do Fibonacci de 7, de 6, de 4, tal, 0. Tudo bem, até aqui eu concordo, é isso que ele tem que fazer mesmo, ele não tem como fugir disso. Só que as coisas começam a ficar estranhas, porque daí ele pede de novo Fibonacci de 1, Fibonacci de 2, Fibonacci de 3, de 1, de 2, de 3, de 4, de 3, de 2, de 5, de 6, de... Sabe, vai indo, Fibonacci de 7 de novo, de 8. Na verdade, o que acaba acontecendo? Para ele calcular o Fibonacci de 9, ele vai calcular o Fibonacci de 8. Mas depois ele tem que calcular o Fibonacci de 8 de novo, ele faz tudo o cálculo de novo. Quando eu estou trabalhando com um número pequeno, não tem problema, vai ser uma coisa que é 2 elevado a alguma coisa, mas esse alguma coisa pequeno não tem tanto galho. Mas aqui, do jeito que a gente está fazendo, quando você vai para um númerozinho relativamente grande, ele já vai demorar essa enormidade aqui. Eu vou tirar isso, a gente vai perceber o seguinte, ó, eu vou tirar isso aqui para não atrapalhar na nossa conta. Eu vou pegar assim, ó, eu vou rodar o Fibonacci com o time agora. Opa. Fibonacci de 10 com o time para eu ver quanto tempo demora. Demorou 3 milissegundos. Vamos pegar o Fibonacci de 20. 2 milissegundos. Quer dizer que daqui, quando você tem tão pouco tempo assim, mais ou menos não dá nem para contar a dificuldade do programa, a dificuldade do sistema operacional de pôr para rodar. Vamos lá, com 40. 40 ele demorou 1 segundo e 1,3 segundos. Foi o tempo que ele demorou com 40. Agora eu vou fazer com 41. Olha o que vai acontecer com 41. 41 já subiu mais meio segundo. Vamos tentar com 42. 42. Bem, dobrou. Vamos tentar com 43. E aí vai. Cada número que eu colocar ali, esse negócio aqui vai crescer meio que multiplicando. Vai chegar uma hora que eu vou fazer um negócio que vai demorar tipo 35 segundos, eu vou colocar mais um, vai demorar 47 segundos.
Eu posso colocar um número que ele demora 35 horas, eu coloco mais um, ele vai para 47 horas. Entendeu? Então, não é uma coisa, não é linear, não é log, não é quadrático, não é nada, é exponencial. E aí a gente está lascado. Quando o problema é exponencial, a gente não tem muito o que fazer. Você vai resolver problemas pequenos. Repara que ele resolve problemas pequenos muito rápido, mas se o problema começa a crescer, você não dá conta, ok? Agora, tem uma característica que a gente pode ver aqui, que é a seguinte, tá? Esse cara, ele é tão ruim, por quê? Porque ele fica refazendo muitas contas. Então, se eu colocar aqui para ele rodar o 42, sei lá, eu vou ver o seguinte, ó, 42, 40, vou colocar 40 aqui. Eu vou pedir para ver quantas vezes ele chama o Fibonacci. Pedir um WC aqui para ele contar, e aí vamos ver quantas vezes. Bem, eu acho que vou ter que pegar um cara menor, porque agora, como eu coloquei o print vai fazer ele ficar muito lento. Ah, beleza. Tá ali. Então, isso aqui é a quantidade. Ele chama o Fibonacci 2.600.000 vezes para conseguir chegar no resultado. É muita, muita coisa, certo? Se eu pegar e subir para 31, olha lá o que vai acontecer. Já foi para 4.300.000 chamadas do Fibonacci. Agora, se você, por outro lado, pegar esse cara aqui, vou pegar o 30 de novo. Se eu mandar ordenar todas as chamadas, certo? E eu pegar e pedir para ele pegar só as chamadas únicas, a gente vai ver... Opa, faltou um parâmetro ali ainda. Um pipe. Vamos fazer. Isso aqui vai demorar um pouquinho, mas tudo bem. O que a gente está fazendo aqui agora? Eu estou pegando todas as chamadas recursivas, todas as chamadas que ele faz, estou ordenando essas chamadas, então eu estou chamando o sort ali, e vendo quantas chamadas diferentes ele faz. E ele faz 32 chamadas diferentes. Então ele faz aquela enormidade de chamadas, mas na prática, a quantidade de chamadas diferentes que ele faz é 32, certo? Ok, então a gente já está no ponto de vamos resolver isso aqui, mas vamos resolver isso com programação dinâmica. A primeira coisa, cara, não existe nenhuma explicação de que por que isso se chama programação dinâmica, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. O cara que inventou isso daqui, ele queria achar um nome legal lá e é o nome que estava disponível, falou assim, não, isso aqui é programação dinâmica. Não tem nada de dinâmico, não tem nada de programação, para falar a verdade, é só uma maneira de você resolver problemas que tem essa característica em particular. Qual característica? A característica de que você tem que resolver um problema que vai ter um número exponencial de chamadas diferentes, de chamadas, mas por um número muito pequeno de chamadas diferentes. O que você faz? Você lembra as chamadas antes de chamar de novo. Então a gente vai fazer um esquema onde a gente vai ter o Fibonacci, só que a gente vai lembrar o que a gente já calculou. E é bem tranquilo de fazer, tá? Daqui a pouco eu vejo quem está com dúvida ali. Eu vou chamar esse carinha aqui de... vamos chamar ele de programação dinâmica, certo? Estou mudando o nome aqui, me acompanhem. Programação dinâmica, programação dinâmica. Isso aqui, primeiro passo. Então eu tenho uma solução recursiva, eu vou transformar essa solução recursiva numa estratégia com programação dinâmica. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar agora o fib, que vai ser o cara que vai ser chamado, certo? Esse fib, ele vai fazer algumas coisas antes e aí vai chamar aquele da programação dinâmica que a gente tem ali. Por enquanto, a gente não fez nada ainda, então esse cara aqui deve compilar e deve dar exatamente o mesmo resultado que antes, inclusive com a mesma lerdeza, certo? Eu vou fazer aqui, vamos colocar 40, tá lá, funcionando, tranquilo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai, antes de chamar o fib, antes da gente chamar esse cara aqui da programação dinâmica, a gente vai criar um negócio chamado um cache, certo? O que vai ser o cache? O cache vai ser um vetor de inteiros que vai guardar os valores que o fib já calculou, ok? Então, eu vou alocar aqui um vetor de inteiros. Esse vetor de inteiros eu vou fazer com uma alloc, certo? Size of int. E eu tenho que ver qual que é o tamanho desse cara. Isso aqui é uma coisa que normalmente, quando você está implementando, é comum você errar esse tamanho, porque você tem que guardar, tem que alocar um tamanho que consegue guardar todos os resultados intermediários que você precisa considerar aqui.
A gente tem a tendência de achar que, por exemplo, eu vou ter que guardar N resultados intermediários, mas na verdade eu vou ter que guardar N mais 1 resultados intermediários. Porque eu vou ter que guardar o próprio N, e se eu aloquei um vetor, ele vai de 0 até o tamanho menos 1. Então eu tenho que colocar mais 1 aqui para guardar esse valor ali. Então, o que eu fiz agora é só criei um vetor. Esse vetor tem N mais 1 posições. Eu vou pegar cada uma dessas N mais 1 posições, tá? E vou colocar um valor de menos 1. Vou inicializar essa posição com o valor de menos 1, tá? Menor ou igual a n, tem razão. Ou menor do que n menos 1, vai do seu gosto. Mas menor ou igual a n. Muito obrigado, João. Agora, a gente vai passar o cache para essa função aqui. Depois a gente tem que ajustar lá em cima para ela receber o cache aqui também. E aí, depois que ele termina, eu vou dar um free no cache. Eu tenho que lembrar de liberar esse cache aqui. E vou dar um return na resposta. Certo? Agora a gente vai vir aqui e vai colocar o cache. Esse cara recebe o cache. Esse cara aqui recebe o cache. Esse cara aqui recebe o cache, tá bom? Eu vou compilar de novo, mas aí eu vou colocar aqui para criar um outro executável. Tá errado, né? Aqui em cima, né? Falta um int asterisco aqui. Beleza. Vamos lá, vamos ver se ele compila agora. Beleza, agora ele compilou. Então nós temos duas versões. O fib é aquele original que a gente tinha feito, sem programação dinâmica. E o fibpd é a versão que tem a programação dinâmica, certo? Ok, por enquanto não fizemos nada. Não mudamos nada ainda. Só a única coisa é que com isso a gente consegue ter tipo um teste de sanidade, ver se ele vai funcionar. Tá funcionando. Beleza? Ele está funcionando também. Agora vem... Só que assim, ele está funcionando, mas ele tem o mesmo problema do outro. Eu acho que era o 50 que ele não dava conta. Esse cara continua não dando conta do 50. Certo? Acho que o 44 ele dava conta? Dava, né? Vai demorar um pouquinho aí, mas ele deve responder. Tá, enquanto isso vamos ver as perguntas aqui. Tá, quem tinha levantado a mão não está mais perguntando. Beleza, terminou. Tá bom, 44 ele respondeu, deu esse númerozinho bonitinho aqui. Vocês podem conferir se é isso mesmo depois. O que a gente vai fazer isso aqui com essa versão que já tem o cache. Agora vem o passo final que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o seguinte, ó. Eu pergunto, será que... Eu estou pedindo para calcular o fib de n. A primeira coisa que eu olho é, será que o fib de n é igual a menos 1? O que significa o fib de n ser igual a menos 1? Quer dizer que você não calculou esse fib ainda. Então você faz o cálculo do jeito que você tinha antes. E no final, você vai pegar e vai guardar esse cálculo no cache. Se não, aqui nós temos o seguinte, olha, qual que é esse senão aqui? O senão é quando o seu cache não é mais n-1. O que significa o cache não ser mais n-1? Eu já calculei. Então se eu já calculei, o que eu faço? A resposta é o cache de n. Certo? Então, olha só. Repara, essa parte que a gente tem aqui no meio, ó. Essa parte que a gente tem aqui no meio é igual a gente tinha antes. A única formulazinha que a gente fez foi essa. A gente colocou agora um cache. A gente verifica. O cache está vazio? Não está ligado? Não está armazenando nada? Não. Então... eu vou vir aqui e vou fazer os cálculos que eu tenho que fazer, aí eu descubro a resposta. Antes de eu retornar a resposta, eu coloco a resposta no cache. E aqui, se eu já tenho esse cara, se esse cara não é igual a menos 1, quer dizer que eu já tenho a resposta. Então eu pego a resposta do cache e retorno aqui, tá bom? Cara, isso daqui é a mágica da programação dinâmica, tá? É uma das técnicas. Essa técnica chama técnica de memorização. Tem outras técnicas, mas essa daqui, na minha opinião, é a mais poderosa. Todas elas você consegue resolver desse jeito aqui. E todas elas, se você não tem problema de chamar recursivamente e tal, você consegue traduzir a solução recursiva para esse daqui de uma forma tranquila. Agora, nós só temos que ver o seguinte. Vamos compilar, né? Ver se compila. Compilou. Vamos fazer esse cara aqui. Lembra quem que é o fib? O fib é o anterior. Aquele que está usando sem programação dinâmica. Vamos ver quanto tempo ele está demorando para calcular o fib de 44.
Beleza? Demorou 7 segundos. Quantos segundos você acha que vai demorar o FIB PD de 44, João? 3 milissegundos, cara. Muito bom. Que bruxaria foi essa aí? 3 milissegundos. Vamos fazer o FIB de 50. Lembra que o FIB de 50 não funcionou. Simplesmente não funcionou o FIB de 50. A gente não teve paciência de esperar. Certo? Tá aí. Bem, se bem que ele teve um outro problema que ele estourou, deu um overflow no inteiro ali, tá? Então esquece aquilo ali, a gente teria que trocar, para fazer resolver, a gente teria que trocar de int para long, certo? Mas vamos tentar pegar outro carinha aqui, 47. Aí, 47 tá ok ainda, certo? E aí demorou 3 milissegundos, pá, num instante, tá bom? Isso daqui, na verdade, essa daqui é a estrutura básica de uma solução com programação dinâmica. Agora, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho como é que a gente percebe que dá para usar programação dinâmica e quando não dá, não precisa usar programação dinâmica ou quando não faz sentido, tá bom?